Bom dia, amados, sobre o nosso curso do Prega a Palavra, onde vamos aprender aí princípios hermenêuticos para a interpretação da Palavra de Deus. Então vamos começar com uma oração. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, que agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder estar aprendendo a Tua Palavra. Que o Senhor possa nos dirigir, Senhor Deus, a Tua forma através do Teu Espírito Santo, para que possamos realmente compreender a Tua Palavra, o que o Senhor tem revelado a nós, de modo que possamos transmitir às outras pessoas o Teu verdadeiro Evangelho. Abençoe esse momento, abençoe cada um que está se colocando à disposição de aprender como estudar, como fazer um devocional, como ter ferramentas apropriadas para utilizar melhor a Tua Palavra. Te agradeço e te oro. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos ter um louvor, depois a gente segue aí com o nosso devocional. Aleluia. Yeah. Yeah. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sai do chão! Yeah, yeah. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Então vamos ter um tempo de devocional. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 1, do versículo de 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto da planície, defronte do mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labom, e Azerote, e Ide-Zaabe. 11 jornadas a desde Horebe, caminho do monte Seir, até Cádiz Barnea. Sucedeu que, no ano 40º do mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Sion, rei dos amorreus, que habitou em Esbom, e a Og, rei de Bassã, que habitava em Astarode, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo. Então, aqui nós vemos que Moisés, ele começa aí a declarar a lei, então fazer aí
repetição da lei, como nós já conhecemos. Deuteronômio tem esse sentido de ser uma repetição da lei. E também pode ser chamado da reafirmação de uma aliança com Deus. Então, é interessante que nós vemos Moisés sendo um dos homens que usou muito bem a forma de interpretar a palavra de Deus, de transmitir ao povo apenas aquilo que Deus tinha falado. Nós vamos aprender que ele não aumenta nem diminui. Então, qual era a forma que foi transmitida? Qual foi a forma que Moisés utilizou para transmitir isso? Foi através da palavra de Deus. Então ele usa aí, como diz no versículo 1, as palavras que Moisés falou foram as palavras de Deus. Não foram as suas palavras, não aquilo que ele achava ou aquilo que ele pensava, mas foram as palavras de Deus. No contexto aqui, nós vamos ver que os israelitas estavam acampados na planície de Moabe, prestes a entrar na terra prometida. Isso cerca de 1260 a.C. Então, Moisés tinha aí uma função, um trabalho de fazer essa repetição da lei, mostrar ao povo que deveria obedecer a palavra de Deus, aquele pacto, aquela aliança que eles tinham feito, e aí eles tinham que agora fazer essa reafirmação dessa aliança, essa reafirmação do pacto com o Senhor. E antigamente a palavra de Deus ela era transmitida através de Abraão, Isaac, Jacó. Era através da forma oral. Não se tinha a lei ainda, então se reunia ali nos clãs e se era declarada a palavra de Deus através da forma oral, o que Deus tinha feito ao povo. E Moisés aqui, agora ele tem a oportunidade e o privilégio de estar falando ao povo da forma escrita, de uma forma que agora temos um livro, temos agora a lei de Deus, a forma escrita, né? Então, como já disse, o título do livro, que vem da palavra grega de segunda lei, é também usado como a reafirmação da aliança. Então, note que o que Moisés está fazendo é trazendo aí a lembrança ao povo o que eles já tinham colocado como propósito na sua vida, que era obedecer a palavra de Deus. Então, como se fosse uma renovação da aliança, uma reafirmação daquele pacto que eles fizeram com Deus. E é interessante que Moisés vai falar no versículo 3 do capítulo 1, dizendo: Moisés falou aos filhos de Israel. O texto mostra que era especificamente para o povo de Deus, os filhos de Israel. E o que Moisés falou, como diz a Escritura, tudo o que o Senhor lhe mandou acerca deles. Então, o que ele falou não era uma invenção, não era o que ele achava, o que ele pensava, mas tudo o que o Senhor mandou. A palavra de Deus, quando nós declaramos do jeito que ela está escrita para nós, nós estamos falando o que Deus deixou para nós, certo? Essa é uma forma de nós estarmos transmitindo fielmente toda a palavra de Deus, quando nós não acrescentamos nem diminuímos. Essa era a forma que Deus estava usando ali Moisés para falar ao povo. Como diz aí o versículo 3 no final: tudo o que o Senhor lhe mandara acerca dos filhos de Israel,
Moisés aí falou. E é interessante também olhar no versículo 5, ainda do capítulo 1, diz, Moisés, no final do versículo 5, fala, Moisés declarou esta lei. Moisés falou o que estava escrito na palavra de Deus. Ele não acrescentou, ele não inventou, não era uma conversa criada, mas ele declarou, ele proclamou o que estava na palavra de Deus, na sua lei. E vá para o capítulo 1, onde nós vamos ver aí que Moisés agora ele mostra um sentido de urgência daquela declaração, o que o povo tinha que fazer, da forma que tinha que fazer e por que tinha que fazer. Então, diz assim, capítulo 4, versículo de 1 a 3, de 1 ao 2. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entrais e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então é interessante, a primeira coisa que nós devemos observar é o sentido de urgência. Quando Moisés fala, ouve, ó Israel, o povo estava disperso. O povo estava perdido aí na sua caminhada, perdido aí nos seus costumes. Uma urgência. Ouve, ó Israel, veja o que Deus está falando. Olha aqui o pacto que nós fizemos. Olha aqui a aliança que nós fizemos com Deus. E aí ele vai declarar a lei, ele vai fazer essa repetição da lei. Então é uma forma de trazer aí ao povo que era urgente, porque eles tinham que obedecer. Então, os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Quem estava ensinando não era Moisés, mas Deus. Deus, através de Moisés, estava utilizando Moisés como um instrumento para falar aquilo que Deus tinha mandado. Falar o que Deus tinha colocado na sua lei para que o povo pudesse obedecer. Entrando numa terra onde eles iam habitar, eles tinham que estar certos do que deveriam fazer, da forma que deveriam viver. Então aí, nós vemos aí no versículo 1, que diz assim, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis, e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Então, nós temos que prestar atenção que os estatutos de Deus serviam como um caminho para o povo seguir, para o povo obedecer a palavra de Deus. Assim como o pastor ou aquelas pessoas que guiam os animais, para que eles não venham a fazer o que é errado ou não saiam do caminho, dessa forma, os estatutos serviam para o povo de Deus. Manter eles de acordo com o caminho da palavra de Deus. Eles não deveriam se desviar do caminho. Eles não deveriam ouvir outros ensinamentos. Eles deveriam estar de acordo com a palavra de Deus. O que Deus tinha declarado, o que Deus tinha deixado para que
o povo pudesse cumprir. É interessante que ele continua, depois que ele fala dos estatutos, ele vai falar agora dos juízos de Deus. Para que serve o juízo de Deus? Os estatutos serviam para mostrar o caminho, mas um caminho que nos levava à vida, a viver. E quando nós não estamos, ou então quando o povo não estava obedecendo a palavra de Deus, o que é que vinha? Vinha juízo sobre o povo de Israel. Vinha juízo porque o povo estava desobedecendo. Por isso que o texto diz, para os cumprides, para que vivais. Quando nós cumprimos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a sua lei, nós vamos viver. É por isso que os estatutos servem para nos guiar, nos mostrar o caminho, para que não venha a fazer coisa errada. É interessante que nesse tempo, né, de quarentena, nós vimos um texto ou uma pesquisa que falava que o povo estava perdendo a sua fé. E aí isso me abriu uma curiosidade. Perder a fé? Quando nós vamos estudar sobre as pessoas que perderam a fé, é porque elas nunca tiveram a verdadeira fé. Elas realmente nunca creram na verdade. Elas estavam indo pelos ensinamentos dos falsos mestres. Dessa mesma forma, quando nós deixamos a palavra de Deus, aquilo que está declarado, aquilo que foi escrito pelo dedo de Deus, pela mão de Deus, nós estamos declarando que nós realmente nunca tivemos essa fé. Então aquelas pessoas que deixam a fé, a palavra deixa claro que elas nunca realmente tiveram a verdadeira fé. Elas nunca tiveram a verdadeira doutrina, a palavra de Deus. Vão pelos ensinamentos dos homens. E Moisés, ele é bem coerente no que ele diz. E ele guarda realmente esse ensinamento. Ele transmite esse ensinamento. Que o que nós devemos cumprir é a palavra de Deus. O que nós devemos guardar é o ensinamento da palavra de Deus. E nós não devemos acrescentar nem tirar. Observe aí, versículo 2 do capítulo 4. Não acrescentareis a palavra que vos mando. Quem manda é Deus. Moisés, como um instrumento do Senhor, para falar da palavra de Deus, para anunciar o Evangelho, ele disse que não acrescentareis. Não podemos acrescentar nada ao que Deus tem dito. A sua palavra. E nem diminuireis dela. Para que guardais os mandamentos do Senhor. Então, a palavra de Deus, a lei de Deus, os estatutos de Deus, nós não devemos acrescentar, não devemos diminuir. Nós temos que ser fiéis à palavra de Deus, guardar todos os ensinamentos. Devemos estar guardando não para que venhamos a esquecer, mas guardar de uma forma que venhamos a utilizar a palavra de Deus. Mostrar para as pessoas a verdade. Aqui é a forma de ensinar, forma de transmitir. Moisés está passando o que foi ensinado, o que foi mostrado para ele, da forma oral,
E agora, da forma escrita, ele vem passando para o povo. Da mesma forma, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós aprendemos os princípios que desde o início foi nos ensinado. Nós devemos agora transmitir a palavra de Deus para aquelas pessoas. Concluindo, aí no versículo 5 do capítulo 4, diz assim: Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Então, 3 coisas para que nós possamos observar, para que serve, para qual foi o propósito da lei do Senhor, para o seu povo e também para nós. Primeiro, ele vai dizer que vos tenho ensinado estatutos e juízos, para que me mandou, como me mandou o Senhor vosso Deus. Nós temos recebido a instrução. O povo tem recebido a instrução naquela época. A instrução de andar de acordo com o caminho de Deus, os estatutos do Senhor, como nós já vimos. E não obedecendo esses estatutos, vem maldição. Quando nós obedecemos, nós recebemos as bênçãos do Senhor. Como a palavra de Deus se completa, diz, as bênçãos vêm decorrente da obediência. E para que serve esses mandamentos, esses ensinamentos? Para que assim façais, para que nós venhamos a aplicar, a viver de acordo com a palavra de Deus. É para isso que servem os mandamentos que foi declarado na palavra do Senhor, para que possamos viver. E a segunda coisa que nós devemos tirar aí do versículo 5, onde eu vou fazer isso? Onde eu vou aplicar isso? Diz, no meio da terra. O povo deveria estar obedecendo a palavra de Deus, o povo de Deus, e mostrando para aqueles povos que estavam ali, vizinhos, na vizinhança, todos os estatutos da palavra do Senhor. Todo o ensinamento. E aonde você está, aonde você mora, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós podemos ensinar, nós podemos mostrar o que Deus realmente tem declarado na sua palavra. Nós não vamos acrescentar nem diminuir. Nós vamos dizer o que Deus declarou, o que Deus deixou. Todos os seus estatutos, toda a sua lei, toda a sua palavra. Foi isso que Moisés fez. Ele ensinou aonde ele estava para o povo. A tarefa dele era transmitir a palavra de Deus, guiar o povo de acordo com a palavra de Deus. Dessa mesma forma, quando nós recebemos a instrução, onde nós estivermos, nós temos que fazer, ensinar, no meio da terra onde você está. Nós hoje estamos distantes um dos outros por causa da pandemia. Mas você pode transmitir a palavra. Isso não impede de você pregar o Evangelho. Isso não impede de você falar de Cristo. Terceira coisa, onde você está, o que você tem herdado. Chega em um lugar onde você pode estar falando do Evangelho. Você tem uma liberdade, você tem aí um povo perto de você que talvez nunca tenha escutado a verdade.
o verdadeiro Evangelho. Você pode hoje aprender a palavra de Deus, ensinar, mostrar o caminho, mostrar o verdadeiro caminho. Que Deus abençoe a todos nós. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, te agradeço, Senhor, por mais esse momento, esse tempo da Tua Palavra. Nós aprendemos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Te peço, Senhor, que possamos, através desses estudos bíblicos, estar realmente colocando em prática tudo que o Senhor tem nos ensinado. Que não venhamos a acrescentar nem diminuir, mas que possamos permanecer na linha da palavra de Deus. Sei que eu te peço e te oro, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Muito bem, agora nós vamos ver o material que nós temos do Prega a Palavra, para que possamos assim começar os nossos estudos usando as ferramentas, entendendo como o Prega a Palavra ele tem ferramentas úteis para que possamos utilizar de uma forma que venhamos a permanecer de acordo com a palavra de Deus e que não venhamos, como nós vimos aí no devocional, nem acrescentar, nem diminuir. E nós também vamos estar tendo a capacidade de treinar outras pessoas. Esse é o propósito do Prega a Palavra, nos dá essa capacidade de também sermos treinadores, de estarmos instruindo as pessoas de acordo com a sua palavra. E vamos ver também